Agora vamos para a questão 51. Uma questão de força centrípeta. Essa questão aqui, ó, é de dinâmica. Não é para cair na prova da primeira etapa. Caso caia, tem que ser anulada. Mas ele pode pedir a aceleração centrípeta, que é do movimento circular uniforme. Então, essa questão é a questão que envolve força centrípeta. Ele vai pedir a força centrípeta. Mas, para calcular a força centrípeta, eu vou ter que saber a aceleração centrípeta, que é a aceleração que muda a direção da velocidade. Ou seja, ela é responsável pela trajetória circular do movimento. Então, é ela que é responsável pelo movimento circular uniforme. Então, eu vou fazer essa questão porque eu vou precisar calcular a aceleração centrípeta. Então, na prova, se cair a aceleração centrípeta, está dentro da matéria. Agora, se cair para calcular a força centrípeta, está fora do conteúdo, porque é uma parte dinâmica. Você vai ver isso no volume 2. Então, a gente anula a questão, ok? Então, vamos lá. Durante a realização de um grande prêmio, um veículo de competição de massa 600 kg, massa. Então, 600 aqui, ó, é a massa. Então, ó, vou pegar os dados aqui, ó. A massa é igual a 600 kg. Está no sistema internacional já a massa, quilograma, tá ok. Contorna uma curva, contornou uma curva, ó. É um movimento circular, uma curva. Tá vendo uma curva aqui, ó. Com velocidade linear, ou seja, velocidade escalar. Eu falei para você que velocidade escalar e linear é a mesma coisa. De 108 km por hora. E vamos ver o que ele vai pedir, né? Ó. É velocidade constante, por isso que é movimento circular uniforme. Considerando que esse veículo realiza a curva com raio de 50 metros, ele deu o raio da trajetória, né? O raio da curva, 50 metros. O módulo da força centrípeta que atua no carro é igual, ele quer a força centrípeta. É uma questão bem simples, fácil de resolver. Mas analisa as unidades. Aqui está em quilograma e aqui está em metro o raio. Tudo no sistema internacional. Só que a velocidade está em quilômetros por hora. Eu vou ter que transformar para metros por segundo. Então, ó, a velocidade é igual a 108 km por hora. Eu vou ter que transformar para metros por segundo. Então, eu vou dividir por 3,6, que vai dar 30 metros por segundo. Para não perder tempo, né? Eu já sei qual é o resultado. 30 metros por segundo. Agora, eu vou achar a aceleração centrípeta primeiro, ó, porque ele pode pedir na questão a aceleração centrípeta, que está dentro da matéria, que vai ser a velocidade linear ao quadrado sobre o raio. Só usar essa fórmula para achar a centrípeta. Se ele desse, em vez da velocidade linear, ele desse a velocidade angular, a fórmula seria essa. Ó. A aceleração centrípeta é igual a ômega ao quadrado vezes R. Isso se ele desse a angular, mas ele deu a linear, ou seja, ele deu a velocidade escalar. Então, é essa a fórmula que eu uso. Então, a aceleração centrípeta vai ser igual a V ao quadrado é quanto? É 30 ao quadrado. E V é 30 sobre o raio que vai ser 50. Isso implica que a aceleração centrípeta é igual a 30 ao quadrado. É 30 vezes 30, é 900 sobre 50. Eu corto o zero aqui com zero aqui, é 90 que divide 5. Então, a aceleração centrípeta é igual a 18 metros por segundo ao quadrado. Vou destacar a resposta. Então, se ele pedisse a aceleração, a resposta seria essa. O gabarito seria 18. Mas ele não está pedindo a aceleração centrípeta, ele está pedindo a força centrípeta. Então, a força centrípeta vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que vem da segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton diz o quê? Que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Só que nesse movimento circular aqui, nessa curva que o carro está fazendo aqui, ó, a força centrípeta é a força resultante. Ó. E a aceleração que está sendo produzida é a aceleração centrípeta. Ó.
Então, a força centrípeta entra no lugar da força resultante e a aceleração centrípeta entra no lugar da aceleração na fórmula. Então, fica força centrípeta igual a massa de aceleração centrípeta. Então, isso quer dizer o seguinte, que a força centrípeta vai ser a massa, que é de 600, vezes a aceleração, que é 18. Então, a força centrípeta, 18 vezes 8 vai dar 108. E acrescenta 2 zeros, né? Ó, que é 600, então dá 10.800 newton. Destacar aqui, ó, gabarito, letra C de coração. Então, letra C de coração, uma questão bem simples. Só que a matéria é movimento retilíneo, movimento variado, movimento circular uniforme. Então, a matéria é cinemática e não dinâmica. Quando fala em força, está falando da parte da física chamada dinâmica. Então, não faz parte do conteúdo da matéria. Mas ele poderia elaborar essa questão aqui? Poderia. Em vez de pedir a força centrípeta, pedir a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é do movimento circular uniforme. Está dentro da matéria. Então, ou seja, se ele pedir aceleração centrípeta, seria só essa até aqui, 18 metros por segundo ao quadrado. Que ele deu a velocidade linear, escalar. Se ele desse a velocidade angular, a fórmula seria essa. Então, a aceleração no caso daria 18 aqui, né? Então, o gabarito seria 18. Mas como ele pediu a força centrípeta, eu calculei o que ele pediu, né? Que é 10.800. Gabarito letra C. Mas como não faz parte do conteúdo, se cair cálculo da força centrípeta, a questão tem que ser desconsiderada. Então, mais uma resolução aqui, ó, até a próxima resolução.